nas últimas quartas-feiras sobre oração, várias pessoas aqui falando sobre oração, e cada momento que a gente teve aqui foi um momento de aprendizado, um momento de ânimo para a gente, saber que a gente pode dobrar os nossos joelhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus eterno e saber que Ele está ali, nos ouvindo. Também nós tivemos no mês de agosto, esse mês que foi intenso, mas o mês da juventude foi abençoador. Deus nos abençoou de forma grandiosa, em tudo. A nossa irmã Karina colocou aqui a questão do editorial que a juventude teve nesse mês. Palavras começou com Édra Levi, se não me engano. Foi comigo? Mas depois, logo em seguida, com você. E terminando aí com a Michele, mas passou pela Karina também. Foram esses, né? E foi abençoador, sim. E nós tivemos, dia após dia, no grupo do WhatsApp da igreja, de intercessão da igreja, palavras que nos edificaram muito, através da vida do nosso irmão Daniel. E a gente percebe que a nossa juventude encarou isso, sabe que isso é bom, orar ao Senhor e buscar na palavra dEle. A gente cantou aqui, te conhecer, Deus, e prosseguir em te conhecer, que está lá em Oséias, no capítulo 6, no verso 3. O profeta dizendo isso, para a gente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso é muito bom. E é a palavra dEle, Ele se revelou através da palavra dEle, através do Filho dEle, mas também através da palavra dEle. E o Filho dEle é o Verbo que se encarnou, o Verbo que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, Ele mostrou ali como viver a palavra de Deus. E nós precisamos ter essa palavra o tempo todo em nossos corações. Nessa semana, na terça-feira, eu tenho aproveitado para a gente fazer um devocional aqui com os funcionários. Nessa semana só estava eu e Elaine. A gente está cercando o Wilton aí, para o Wilton vir, mas ele é elétrico, ele chega cedo, já vai pegando o batente aí, que ele está fazendo algum serviço aqui para a igreja. E o João também, mas semana retrasada, ou passada, a gente estava com o João Miguel também. Momento nosso aqui. E aí, a Elaine já falou, eu vou começar a convidar algumas pessoas, estão convidados. Toda terça-feira, 8h30, toma um cafezinho e depois um cafezinho com Deus. Amando de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Cafezinho com Deus. Muito bom. E vocês estão convidados. Aqueles que quiserem, toda terça-feira estamos aqui fazendo a nossa devocional. Eu não sei, tem hora que está sumindo a minha voz aqui, não sei se está tranquilo. A Giza já disse que está tranquilo. Então, a palavra para a igreja, e agora eu quero passar algumas semanas falando sobre isso, e talvez de novo chamando algumas pessoas, desafiando algumas pessoas a falar também desse tema, vamos usar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Eu lembro de uma classe de adolescente que eu dirigia, e a gente começou a aplicar isso. A palavra de Deus no dia a dia. Os adolescentes se admiraram de tantas coisas que eles viram, o quanto a palavra de Deus é rica para nos ensinar, nos guiar, nos trazer direção para as nossas vidas. Conversando com a Elaine esses dias também, ou hoje, não sei, não sou muito bom de memória não, viu, Natanael? Tem alguns aí que estão, pelo menos 2 aqui, não está muito bom de memória. Mas eu acho que foi hoje. E falando daquele livro, eu ainda não li, recebi ele de presente em 2018, ainda não li, eu tenho muito livro para ler. O irmão Arnalberto já me deu também uns bons livros para ler e com temas que desafiam a gente também. E eu sei que eu tenho muito livro para ler. E um livro que eu não li ainda foi aquele, talvez os irmãos e irmãs já tenham lido, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu estava conversando com a Elaine sobre isso, eu fui ler na contracapa lá, no finalzinho lá, não, mas é lá no último mesmo. Ele falando de uma experiência, é um pastor com experiência com a sua igreja, com a sua comunidade ali, e eles começaram a viver isso.
A cada momento da nossa vida, cada circunstância, cada situação, não só em momento de culto, mas em cada dia a gente vai começar. E agora? O que faria Jesus? É o que eu li lá, só dessa parte. E aí houve uma transformação naquela igreja. E o que nós queremos, Igreja Batista de Bela Vista, para nossas vidas, é transformação dia a dia em Cristo Jesus. E vamos usar a palavra. E eu gosto muito desse texto, já preguei sobre ele, mas toda vez que eu vou ler e meditar nesse texto, Deus fala algo comigo. E eu cito, às vezes, esse texto aqui para vocês. Mateus, vocês podem abrir as suas Bíblias, aqueles que estão nos assistindo também. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Eu falei com a Elaine, vou na devocional de terça, você vai ter uns... de ontem, né? Tem um spoilerzinho da pregação. À noite, no culto da minha família, que a gente se reúne de tempos em tempos, a família toda, família Monteiro mesmo, são quase 200 pessoas, aí eu vou, cada núcleo vai para a sua casa ali, eu fui para a casa da minha mãe, eu, meus irmãos, sobrinhos, aí estava aquela festa, né? Se batesse o Ministério da Saúde lá, eu ia falar, eita, só na minha casa lá tinham acho que 12 ou 14 pessoas, na casa da minha mãe. Tem um ali. E em frente à TV, com uns 40 parentes lá, então online, né? E aí a gente fez o nosso culto. Também falei algo sobre isso e quero falar agora com os irmãos. Também porque é isso que Deus está colocando no meu coração. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, vai falar da tentação que Jesus sofreu. E diz assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Palavra do Senhor. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, se você puder e quiser, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Estamos aqui reunidos, alguns de forma presencial, outros de forma virtual, mas reunidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Como tua igreja, Pai. E sabemos que a tua palavra é vida para nós, ó Pai. Nos ensina, fala aos nossos corações, ó Pai. Dependemos do Senhor para tudo isso e queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. O tema da juventude já terminou, mas enquanto vivermos, devemos, e eu vou falar isso muitas vezes aqui, Igreja Batista de Bela Vista, enquanto vivemos nessa terra, devemos orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, e devemos meditar na palavra dia e noite, Josué 1,8, ou de 6 a 9, ali vai estar escrito isso. Esse é o segredo para você viver nessa terra. Esse é o segredo. Ore sem cessar e medite nessa palavra dia e noite. Mas, mesmo fazendo isso, e aqui nós lemos porque Jesus, esse sim, orava sem cessar. Ele estava até num deserto, afastado de tudo e de todos, levado pelo Espírito Santo de Deus.
Estava lá orando e jejuando. E ele é a palavra que se fez carne. Ele conhece essa palavra toda. Ele estava nesse deserto e mesmo a gente fazendo isso, haverá sempre no nosso dia a dia momentos de incertezas, momentos de dúvidas, momentos de angústias, momentos de solidão ou de alguma necessidade. Sempre vai ter. Neste mundo, sempre vai ter essas coisas. A gente vai passar por isso. Vez ou outra, a gente vai estar com alguma dessas situações nos envolvendo. Mas Deus, com a sua palavra, nos guia e nos orienta. Deus, com a sua palavra, nos traz paz, nos traz alívio. Deus, com a sua palavra, nos faz companhia, não nos deixa só. Deus, com a sua palavra, atende todas as nossas necessidades. Se você ainda não achou algo para a sua necessidade na palavra de Deus, leia mais. Busque mais o Senhor. Conheça-o e prossiga em conhecê-lo. O tempo todo. Jesus enfrentou tudo isso. E ele, como a gente já disse aqui, ele, que é o verbo que se fez carne, e estava ali orando e jejuando, buscando a direção do Deus Pai Todo-Poderoso, e ele mesmo sofreu tamanha tentação. Deve ter sido terrível. O próprio Satanás chegando até ele e o tentando. Mas a palavra em seu coração, na sua mente, cuidou de forma plena e poderosa da vida de Jesus. E foi isso que nós lemos aqui. Mas a primeira coisa que eu observo aqui, que Deus colocou no meu coração, é o aspecto deste mundo que jaz no maligno, gosta de trazer para a gente a dúvida. Sempre a gente está em dúvida de alguma coisa. Principalmente com relação à palavra de Deus. Principalmente com relação, será que eu estou ouvindo Deus? Será que é Deus que está falando? Será que não é Deus? Ou dúvida para tomar uma decisão qualquer. Às vezes nós ouvimos, e aí eu lembro do meu tempo de criança, eu ia falar pequeno, mas, do tempo de criança, ainda acontece ainda hoje, mas só que agora a gente é mais maduro para não cair nisso. No tempo de criança, fala, duvido que você faz isso aí, duvido. Aí parece que era aquela coisa para falar assim, quer ver? Vou fazer. E sempre quando vinha isso, duvido que você faz isso, ou fala aquilo, ou alguma coisa assim, sempre depois a gente estava em enrascada. Sempre. O mundo é mestre em fazer isso com a gente. E mais, quando a gente alcança essa maturidade da vida, o mundo começa a trazer aquele temor da dúvida de devo fazer, não devo fazer. Acho que eu contei isso para a Elaine. Certa vez na minha vida, eu estava passando um momento, assim, terrível financeiro. Estava muito bem num tempo, de repente veio um tempo de vacas magras e eu passei muito aperto. Muito aperto. Desempregado. Com uma esposa linda e maravilhosa, uma filha também. Eu era bem judiado, mas elas, linda, maravilhosa. E eu tinha que cuidar delas. E aí me veio uma proposta. Uma proposta para trabalhar em algo como de forma ilegal na agiotagem. Não precisava entrar com dinheiro, não precisava entrar com nada, eu ia só administrar. Foi com a Elaine que eu estava conversando e ela também me contou o testemunho dela, também fantástico. Mas eu fiquei na dúvida, porque eu estava orando, estava buscando de Deus algo para sustentar minha família. E a proposta era boa, o salário era bom. Mas havia uma dúvida, havia algo lá no coração que me deixava um pé lá, um pé cá. Vai ser bom. Isso vai resolver tudo. E eu estou orando, Deus está mandando isso. Por outro lado, falei, uma coisa legal? Será que Deus está mandando isso? É óbvio que não, gente. E eu fui procurar o meu pastor na época, um pastor lá na Igreja Batista do Barreiro.
Ele falou, meu irmão, vamos para a palavra. É legal a coisa? Não, então já está contrário a tudo. Mas pastor, estou passando muito aperto, mas meu irmão, confia. Busque do Senhor. Essa dúvida que está no seu coração aí não vem de Deus. Deus não vai deixar você em dúvida. E eu recusei. Eu lembro que a pessoa que me fez a proposta queria muito me ajudar. Ficou chateado comigo, porque eu não aceitei aquela proposta. Mas aí lá na frente, passei ainda algum tempo bem mal com relação a isso, mas lá na frente Deus me mostrou o propósito dele. E aí veio uma paz. Mas veio uma paz assim que excede todo entendimento mesmo. É o que a palavra de Deus diz. Todos nós enfrentamos dúvidas no nosso dia a dia. Talvez hoje você não tenha enfrentado. Talvez amanhã você vai enfrentar, ou depois da manhã. Menos dia, mais dia, a dúvida sempre vem à nossa mente, ao nosso coração. E o segredo está aqui, ó. Busque a palavra de Deus. O diabo queria dizer a Jesus, se és o Filho de Deus, aí verso 3 e o verso 6. Colocando dúvida, como se diz, duvido que você faça isso. E Jesus está mostrando aqui, a suma de tudo isso nesse texto para mim, é o que Jesus está nos mostrando, não deem ouvidos a nada neste mundo. Só dê ouvido às coisas deste mundo se estiver alinhado a essa palavra. Não busque a direção de mais nada neste mundo se ela não estiver alinhada com a palavra de Deus. Dúvidas vão existir, mas essa palavra aqui é poderosa para quebrar todas as dúvidas na sua vida, desfazer todas as dúvidas na sua vida. Busque ela com o coração, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, seu entendimento. Ame o Senhor, buscando a palavra dEle, conhecendo Ele através da palavra dEle. E as coisas vão começar a ficar claras. E mais, porque nessa palavra a gente vai entender que muitas vezes a gente deve fugir da aparência do mal. Então amigo, obrigado, é isso aí. Gostei, hein? Que bacana isso aí, mas não é para mim. Meu princípio é outro, minha vida é outra. Deixa eu sair disso aqui. Fuja da aparência do mal. O diabo foi até Jesus, tentar o próprio Senhor Jesus Cristo. E o texto também nos mostra que a tentação às vezes é física. É algo físico. Algo biológico. E o tentador sabe que a gente está passando por algumas coisas e fica ali, tentando. E essa palavra que é a proteção. Porque pensem, o texto está dizendo que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Porque o texto diz no verso 2 aí, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A gente sabe que o corpo humano não vai aguentar 40 dias sem água. Mas do alimento sólido, sim, pode. Ou não? Os nossos amigos aí da biologia. Ele teve fome. E aí, isso me remete lá ao capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó. Quando Deus está sentado no seu trono e vem passando por ele, como se fosse uma revista. O pessoal que é militar sabe disso, né? A gente passa em revista. O nosso comandante está assim, observando, vendo a tropa passando. E no meio dos seres daquele exército celestial estava ali também Satanás. Está lá no capítulo 1 e 2 de Jó. E Deus fala, Satanás, de onde você está vindo? E ele fala de rodear a terra. Ele não é onisciente, mas ele está rodeando a terra, ele está sabendo o que está passando aí. Nos lugares aí da terra. A gente sabe também que lá em 1 Pedro vai dizer que ele está ao nosso derredor. E é bacana isso, né? Porque a palavra de Deus é tão fantástica que fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E ao derredor está o diabo, tentando, de alguma forma,
achar uma brecha para nos tragar, rugindo como leão. Mas ele estava rodeando a terra, e com certeza ele estava lá de olho em Jesus. E a palavra de Deus diz que esse malvado é astuto. E ele sabia que Jesus estava 40 dias e 40 noites com fome. Aí, aqui, no texto de Mateus, essa tentação, a primeira tentação do diabo para Jesus é qual? Física. Primeiro vem a dúvida. Se você é o filho de Deus, então vai aí. Transforma essas pedras em pães. Pensa na gente com fome. Quando eu fico com fome, meu Deus, fico... Né? E Jesus fala com ele. Escuta aqui, Satanás. Está escrito. E aí ele usa o livro de Deuteronômio. Fala, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é verdade. Meus irmãos e irmãs, basta uma palavra do Senhor. Não preciso ser profeta, ter dom de revelação como tem aí falando. Eu não preciso nada disso, saber que cada um de nós aqui passa por algum momento difícil, alguma necessidade, está precisando do socorro de Deus. Mas eu sei que basta uma palavra do Senhor, tudo muda na nossa vida. Basta uma palavra dele, se ele falar, haja isso, vai acontecer, vai haver. E Jesus sabia disso. Falei, Satanás, para cima de mim não. Eu não vou dar ouvidos a você, porque eu dou ouvidos ao meu Pai que está nos céus. É da palavra dele que eu vivo. É pela ordem dele, pelo sustento dele, por aquilo que ele fala, é isso. E aí é por isso que eu vivo. E aí então Satanás, astuto, isso a gente está vendo acontecer muito aí, tá, gente? Astuto leva ele para o alto, para o lugar mais alto do templo, para o pináculo do templo. E aí o diabo faz o quê? Usa a palavra. E diz assim para Jesus, pula. Suicida aí. Joga aí de cima para baixo aí, pode pular. Sabe por quê, Jesus? Está escrito. E sabe o que ele usa? Eu acho que a maioria já sabe. Salmo 91. Salmo 91. Usa 2 versos do Salmo 91. E deturpa a palavra de Deus. Sabe qual é o aprendizado que a gente tem aqui pela palavra? Meus irmãos, a gente precisa conhecer o que Deus tem dito para a gente. Porque senão pode vir um pastor, pode vir um padre, um pai de santo, um guru, o que for aí falando com vocês outra coisa. Se vocês conhecem essa palavra e tiver parecido com a palavra, mas se você tiver essa palavra na sua mente, no seu coração, você vai dizer, tem um negócio errado aí. Tem um negócio errado aí, porque é o que Jesus está fazendo aqui. É como se ele dissesse, Satanás, espera aí, tem um negócio errado aí. Que a palavra de Deus também diz para a gente não tentar o Senhor. Meu Deus não está mandando eu pular, por que eu vou pular? E aí, juntando isso, a dúvida é o que a gente vê aí, tanta gente hoje cometendo suicídio, cheio de dúvidas, cheio de angústia, de temor, e começa a ouvir, acaba com a sua vida. É melhor que você acabe com esse sofrimento. Não sei se eu já disse isso aqui, mas um jovem uma vez veio falar comigo, eu não aguento mais, eu vou me matar. Porque eu não aguento sofrimento. Eu falei, você conhece essa palavra? Conheço, mas eu não aguento mais. Eu falei, eu sei, é isso mesmo. Começa a vir esse pensamento. Porque aí morre e aí acaba. Mas deixa eu te falar. Se você morre sem Cristo, você fecha o olho aqui, acaba com a sua vida aqui, e abre o olho, sabe aonde? No tormento eterno. E ele assustou e falou, eu não tinha pensado nisso não. Mas era uma doença que estava nele, estava levando ele para isso. Mas a palavra de Deus também traz cura nas nossas vidas. E esse menino, por causa dessa palavra, que pode ter sido até um terrorismo santo, mas foi. E ele,
eu quero conhecer mais dessa palavra. Isso me trouxe algo aqui diferente aqui dentro. E mudou de vida, graças a Deus, graças à palavra de Deus. Tem muita dúvida aí querendo tirar o sossego de muita gente. E isso traz angústia na alma. E aí tem muita gente, hoje eu estava ouvindo, disse que não podia até um tempo atrás falar muito de suicídio em rádio, jornal, nada. Mas hoje eu ouvi que estão mudando essa, não sei, esse da área do direito deve conhecer mais, mas está mudando isso. Porque no Brasil, eu ouvi isso hoje de manhã, são 13 mil mortes por ano. 13 mil pessoas que tiram as suas vidas. E às vezes é um bullying na rede social, faz um menino ir lá e tirar a vida. Angústia na alma. Mas isso aqui traz vida. Essa palavra aqui traz cura para a alma. Essa palavra aqui traz uma vida que é vida abundante. E nós precisamos conhecer ela. Então, deixemos de ouvir o que o mundo está dizendo. E escutemos o que Deus tem para nos dar. Ouça o que Deus está falando para nós. Essa é a lição que nós temos aqui. Tem uma frase no trânsito aí que fala, na dúvida não ultrapasse, não é isso? Os mais antigos devem conhecer isso. Não sei se os mais novos conhecem. Mas, na dúvida não ultrapasse. Lembra disso, Natanael? Assim, quem? Para mim, o que eu estou lendo e Deus colocando no meu coração é, na dúvida, me busque. Na dúvida, na sua vida, me busque. Se ainda você estiver em dúvida, é porque você tem que buscar mais. Busca o Senhor. Não dê um passo sem a direção do Senhor. Se você está ouvindo, pule, acaba com a sua vida, pule daí de cima, se jogue de uma ponte, jogue na frente de um trem, ouça a palavra do Senhor que diz, venha para mim. Eu tenho vida para te dar, vida em abundância, vida eterna. Mateus 11, 28, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Alívio para a nossa alma. E aí, quando o diabo diz isso, Jesus fala assim, mas também está escrito. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem um negócio errado aí, Satanás. Você está citando aí o Salmo 91. E eu de novo vou citar para você Deuteronômio. Tem um negócio errado. Se a palavra está em contradição, se Deus não está mandando eu pular, por que eu devo pular? E o diabo devia, se tivesse esse diálogo, né? Se tivesse esse diálogo, não está. Mas eu fico imaginando, você fala, não, mas aqui está dizendo isso, mas aqui não está. Então, irmãos, saibam, quando há esse conflito, o erro é humano, é interpretação humana. E o diabo entra com a dúvida, entra com o engano, é nisso aí. Aí por isso que a gente fica vendo esse tanto de interpretação. Leia a palavra. Já citei isso também aqui, eu acho. Sempre eu acho, né? Mas no tempo de seminário, excelente, de aprendizado. Ali era academia mesmo. Mas eu parei de ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia através de outras pessoas, de outros teólogos. Até que quando terminou, excelente, graças a Deus por isso, foi bom. Mas Deus falou, volta para mim aqui, vem cá. Você precisa estar comigo dia a dia. Eu quero falar com você. Graças a Deus que Ele usa muitas pessoas para falar no nosso coração, mas se você fecha isso e fica só ouvindo pregação na internet, livro tal, livro aquilo, muito bom tudo isso, eu estou dizendo. Mas se ficar só nisso e não for você e Deus aqui, porque isso aqui é Deus falando conosco. Vocês vão me desculpar, e eu também sei disso. Nós vamos ser um crente muito raso, viu? Muito raso. E aí, se a gente pega uma pessoa mal intencionada, porque o que acontecia com aquelas seitas, de novo, aí o pessoal mais antigo, assim, tipo, né?
acima, mais velho que eu um pouquinho. Seitas do passado aí que levava suicídio coletivo, que falava, vamos morrer, é melhor. Vamos estar com Deus. Vamos estar no paraíso. Era a hora de alguém conhecer e falar, peraí, epa, tem um negócio errado aí. Mas como o Evangelho vai muito além de tudo isso, ele quer transformar as nossas vidas, e o diabo não cansou de apanhar, já tinha tomado 2 tabletes na cara, 2 socos, mas não sossegou, ele vai para o terceiro. E aquele é um negócio que pega muita gente. E aí o verso 8 em diante. Levou Jesus ainda para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Reino, poder, glória, riqueza. Poder e riqueza. Numa época onde tem tantas celebridades nas internets, né? Não sei como se diz aí, eu não sou muito disso, mas seguidores, influenciadores. E esses influenciadores, quanto mais seguidores têm, são os melhores. Eu conheço um influenciador que tem milhares de seguidores em todos os tempos, não é só agora não. Esse influenciador magnífico, maravilhoso, poderoso é Jesus Cristo. É esse que eu sigo. É esse que nós devemos buscar. É Ele. Se Ele tiver que te dar poder, riqueza, glória, é Ele que vai dar. Porque eu sei que Ele já deu para várias pessoas isso. Já colocou homens com poder. Já levantou muitos homens. De todas as formas. Mas este não é o evangelho dele. Venha para mim que você vai ser rico, poderoso, que você não vai ter nenhuma doença, que você... O que mais? Tanta coisa aí que a gente escuta. Se ele quiser, ele faz. E tem um cântico que fala isso, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer... Se eu estou lembrando aqui da letra, é mais ou menos isso. Ele continua sendo Deus, é uma coisa assim. Mas é Deus que faz todas as coisas. E o diabo mostra isso para Jesus. Então, olha só. Você não precisa fazer milagre nenhum de transformar a pedra em pães. Você não precisa tentar se matar só para ver os anjos vindo e te segurando. Não precisa fazer nada disso. Só prostra diante de mim e me adora. E eu te dou tudo isso aí. E a minha tristeza é de ver muita gente caindo nesse engano. E aí a gente vê que por causa de riqueza e poder, o mal vai só aumentando. A iniquidade só aumenta. E é a pessoa que não consegue faz de tudo para estar ali. E aí pode vir a mãe da pessoa, pode vir o filho da pessoa, pode o que for na frente dele, não faça isso, a pessoa passa por cima. E a resposta para tudo isso está aqui. Então, Jesus lhe ordenou. Que reino, que glória você vai me dar? Eu te ordeno. Quem é Senhor aqui sou eu. Quem é Senhor de nossas vidas é Cristo. É Ele que ordena nas nossas vidas. Não é nós que ordenamos nada, não é este mundo que ordena nada para a gente. É Cristo que nos ordena. É Ele que nos dá a ordem. Se Ele de fato é Senhor da sua vida, é Ele que te dá a ordem. E Ele fala para Satanás: retira-te, Satanás. Ele ordena a Satanás: retira-te, Satanás. Porque está escrito, meu Deus, o meu Pai já falou. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele
darás culto ou prestarás culto. E graças a Deus por essa igreja, graças a Deus pela igreja de Cristo, que ouve a palavra dele, que prega a palavra dele, que diz, é essa palavra que é vida. Esta igreja é a igreja dele que se reúne para adorar somente ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que me criou, criou a cada um de nós. E o Deus que quer nos trazer vida, vida em abundância, nessa terra, vida eterna, para sempre com Ele. Deus que quer nos levar para um lugar, para uma terra prometida, um paraíso, onde não há choro, não há angústia, não há dor, não há sofrimento, não há solidão. Um lugar onde a luz que vai nos iluminar é o próprio Deus. Onde não vai ter fome, não vai ter necessidade nenhuma. A única coisa que nós vamos fazer ali é olhar para Ele, para o nosso Deus maravilhoso, face a face, e o adorá-lo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos conduza pela palavra dEle. É isso que nós queremos agora, mais um tempo aí, em toda quarta-feira. Falar dessa palavra, desse ensino de Deus para nós. Precisamos ser ensinados do Senhor. Dia após dia. Levantou, busca os ensinamentos de Deus. Foi deitar, já deita com os ensinamentos de Deus. Mas nós vamos desfrutar, sabe do quê? O sono do justo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua angústia? Qual é a tristeza aí do seu coração? O que tem te incomodado? O que tem tirado a sua paz? Nem só de pão viverá o ser humano, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você estiver passando, saiba que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E esse poder é a palavra dele, é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne em nossa vida. Então pense aí, se você está numa situação difícil, complicada, olhe para Cristo e busque dele o que o Senhor faria, Pai. O que o Senhor faria, meu Senhor Jesus Cristo. Me ensine, me mostre. Eu quero fazer isso, isso e aquilo, mas o que é que o Senhor faria? Deixa Ele falar ao seu coração. Busque a palavra dEle. Talvez ainda você está num deserto e você vai ter que caminhar um pouco mais nesse deserto. Mas a palavra dEle é o seu guia, é a sua orientação. A palavra dEle é a sua companhia. E Ele quer fazer infinitamente mais na sua vida. Creia, creia, busca o Senhor. Pai, todas as coisas são do Senhor. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Todas essas vidas aqui, tanto presencial como virtual, são tuas, Pai. Pai, mas junto com meus irmãos e irmãs, nós nos prostramos diante do Senhor, do Deus único, o Deus que merece todo louvor, toda glória, toda honra. Teu nome é exaltado por cada coração aqui, Pai. Mas há dor, há sofrimento, porque
porque vivemos num mundo assim, que produz essas coisas. Deus, por amor do teu nome, ouça o clamor dos teus filhos e filhas neste lugar. Que a tua paz venha sobre cada vida aqui, Pai. Que a tua graça inunde cada coração aqui. Que teu amor envolva cada vida. E venha dar ao Pai aquilo que eles necessitam, ó Deus. Restaura, Pai. Cura, Senhor. Estabelece, Senhor Deus. Firma cada coração aqui, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar diante do Senhor, da Tua palavra, dia após dia, orando sem cessar e meditando nela, buscando dela a direção, Pai. Pai, os corações aqui agora que pedem socorro, Pai, por amor do Teu nome, por misericórdia, nós nos unimos a esses corações para clamar ao Pai, ao Senhor. Socorra-nos, ó Deus. No mundo tão hostil, socorra-nos, ó Deus. Pai, e assim como o Senhor fez com Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venham anjos, ó Pai, a nos servir, enviados pelo Senhor. Cuidar de nós, porque a Tua palavra faz isso. Obrigado pela Tua palavra. Que tenhamos sempre, ó Pai, os nossos olhos fixos nela, nosso coração prostrado, debruçado sobre essa palavra. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.